Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Como sempre digo, mais uma semana, nós podemos ter o maior, juntos para um pouco mais também sobre este livro que nós escolhemos, Jesus do Lar, e Lúcio, da psicografia de Francisco, apresentadas por Jesus, que ele com a família Simão Pedro e também aos discípulos, alguns que lá havia o Evangelho no lar. E em cada semana, em cada semana, ele nos esclarece o que temos que passar, o que temos que fazer para nosso crescimento e a nossa evolução. E assim nós aprendendo, refletindo com muito aprendizado para o nosso caminho. Enfim, Senhor, estamos aí na luta. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, porque no nosso celular está travado, então aqui também continua travado. Vamos averiguar. Está ao vivo. Vamos vendo. Ah, sim. Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite mesmo. Mais um outro. E no notebook estava aberto o nosso som. Tá picotando, né? Olha, eu preciso descobrir qual é o problema realmente. Todas as lives, o início de cada uma fica picotando. Depois de um certo tempo, aí melhora. Talvez você não esteja ouvindo direito porque está picotando, mas sabe quando eu comparo a um tratorzinho que ele tem que pegar aquecer o motor para depois passar a funcionar? É mais ou menos isso. Será que melhorou? Não está sincronizado a voz e a imagem. Pois é. Mas parou pelo menos parou de picotar, Daniele? Boa noite, Gladys, seja bem-vinda. Oh, meu Deus, o que eu posso fazer aqui? Tá complicado, todo início está assim. Vamos pedir a Deus que dê um jeitinho nisto, porque olha, agora parou. Pois é, toda semana alguém reclama que está dessa forma. E aí eu não sei realmente o que acontece. Não sei. Agora tá ouvindo bem, Gladys? Que bom, que bom. Então vamos dar início, né, à nossa leitura, porque toda semana nós fazemos a leitura deste livro, O Evangelho de Chico. E na próxima semana nós já vamos fazer o estudo, a reflexão da lição número 40. Olha só como o tempo passa rápido. Teremos mais 10 depois para encerrar o nosso livro. E aí nós vamos ver o que é que nós vamos, que livro nós vamos refletir sobre ele. Vamos esperar que a espiritualidade nos dê uma intuição, uma inspiração,
da mesma forma que nos deu este que nós estamos refletindo, que é Jesus no lar. Então eu vou ler hoje o número 326. Como eu digo toda semana, este livro não é psicografado, ele é apenas narrado pelo Chico e escrito pelo Carlos Bacelli, que conviveu muito com ele. Então diz assim: em qualquer situação, precisamos ter calma. As leis divinas agem em nosso benefício. Ninguém necessita se afligir em sua própria defesa. As nossas atitudes, mais cedo ou mais tarde, falarão por nós. As reações físicas adversas nos ensinam a controlar as nossas reações emocionais. Não podemos deixar que a cólera, a irritação sistemática, nos descontrole a saúde. Mais um belo ensinamento que Chico nos passa. Sim, nós não podemos deixar com que as nossas situações aflitivas possam deixar possa nos dar um descontrole à nossa saúde. Afinal, a cólera, a irritação, tudo isso prejudica o nosso físico, pois prejudica a nossa alma e automaticamente nós temos também o descontrole físico através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e, enfim, temos que tomar muito cuidado. E hoje, então, nós vamos mais uma vez refletir sobre Jesus no lar, que é de Chico Xavier. Muito interessante como este livro chegou em minha mão. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui também. Dadazinha, boa noite, seja bem-vinda. Eu preciso aprender a acenar aqui, aí. Devagarinho a gente vai aprendendo, não é? Essas meninas que estão aí, a Martiele, a Dani, já estão bem mais craque. Mas nós vamos aprendendo, não é? Aos poucos nós vamos alcançando essa tecnologia, que afinal foi a melhor coisa que nos aconteceu na pandemia. Mas vamos então ler a lição 39, o poder das trevas, onde Jesus nos faz refletir sobre as tentações, em que, comparando com o nosso dia a dia, havia um valoroso servidor do Pai, que devotava a vida com a fé e trabalhos de caridade, seguindo todos os ensinamentos de Deus e de Jesus, obviamente. Então, Jesus inicia a sua narrativa desta forma. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu.
O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou então com ênfase: não poderíamos despojá-los de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, ou seja, da sua energia, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, as ações desse nosso irmão de abnegação incomodavam os espíritos do mal. E eles tentaram, então, impedir e dificultar esse trabalho desse nosso irmão. Mas as tentativas que todos os espíritos fizeram não tinham sucesso. E então os espíritos do mal foram buscar ajuda do gênio das trevas. E então o gênio das trevas o recebeu, conversaram para tentar derrubar este servidor. E cada um fazia e traziam propostas por parte dos espíritos malignos. Vejam só a situação em que nós muitas vezes incomodamos esses nossos irmãos inferiores. Então, quando disseram para o gênio que deveriam, neste caso, despojá-lo de todos os seus bens, dos bens materiais, então o gênio disse: não, absolutamente. Pois dizer a ele que a perda dos materiais não seria nada mais do que a libertação para esse espírito. Então eles, aqui tem bastante bichinho de chuva, gente, que tá vindo por aqui. Isso porque eu tô de porta e janela fechada. Então o gênio do mal, então, recusou essa proposta. Pois se ele perdesse todos os materiais, os bens materiais, ele estaria liberto. Como espírito, obviamente. Porque para nós, o mais importante é que nós consigamos ir nos desprendendo dos bens materiais, para que a gente possa valorizar os bens espirituais. Então, se retirassem dele esses bens, para ele seria um alívio pelo entendimento que ele possuía, pois ele era um servidor de Deus. E ele trabalhava no bem com muita fé e muita caridade. Então, se tirassem dele todos os bens materiais e ele ficasse apenas com os bens espirituais, ele iria evoluir muito, e isso incomodava ainda mais os nossos irmãos inferiores. Aí chega o outro espírito do mal e diz assim: vamos castigar a família, dispensando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de maldição e ingratidão? Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu uma gargalhada franca e objetivou: não vês que deste modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Então Deus colocou a todos nós para convivermos em família. Com ela nós precisamos aprender a evoluir juntos. E assim nós vamos conseguindo superar todas as dificuldades que a vida em conjunto vai se formando. E quando nós não conseguimos superar
essas dificuldades, nós bloqueamos a prática do amor que Jesus nos ensinou. Então, Jesus nos dá uma família para que nós possamos conviver entre irmãos. E quando não superamos, obviamente, a prática do amor que Jesus veio nos ensinar cai por terra. Mas e aí nós pensamos, e como nós estamos nos comportando em relação aos nossos irmãos de caminhada, que também forma uma família universal? Será que nós enxergamos nos nossos colegas de trabalho, nos nossos vizinhos, nossos concorrentes, como parte desta família gigante, dessa que nós estamos no momento? Da mesma forma que estava comportando e que comportava esse servidor. Porque ele tinha amor, ele tinha fé, ele tinha caridade e ele era um exemplo do servidor. Por isso que incomodava tanto o gênio do mal. E quando pensaram em afastá-lo da família, então, para que desse a ele, os filhos desse a ele toda a maldição e toda a ingratidão, se assim fosse, o servidor então iria se agregar facilmente a todas as famílias, que é a multidão. Então, neste caso, seria apenas um a mais na multidão, e ele iria se igualar a todos nós, e o objetivo não seria alcançado, pois eles pretendiam derrubar este nosso irmão, tirar dele aquele devotamento de fé e de caridade que ele possuía nele, pois ele trabalhava no bem. E então eles tentavam, de alguma forma, tirar esse irmão da posição em que ele se encontrava. Então, seguindo aqui, o embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente flagelemos o corpo? Crivá-lo-emos de feridas e de aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaríamos assim a calúnia, a suspeita, o ódio gratuitos dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-nos-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Então o gênio do mal também recusou que o corpo desse nosso irmão fosse flagelado. E disse ainda mais que esse servidor iria aproveitar esses flagelos para provocar uma renovação íntima de muitas pessoas. E aí ele iria estar demonstrando na prática o exercício da paciência, da serenidade, na dor. Iria gerar também calúnias e ódios, e ele se transformaria em um mártir, como aconteceu com Estevão, quando foi apedrejado, o nosso primeiro mártir após o cristianismo. Então, se esse nosso irmão fosse flagelado pelo corpo físico total, ele iria usar este flagelo para uma renovação íntima de muitas pessoas. Então, ele também estaria contribuindo para o bem geral, aonde as pessoas iriam demonstrar através da prática da paciência, da serenidade e da dor. E assim, gerando calúnia e ódio para aqueles que estivessem cometendo
o flagelo, e não para o flagelado, que ele também iria aproveitar essa situação e se tornar um mártir. Vejam como que eles pensam em tudo. Eles vão pensando em todas as situações. Vamos ver até o final como fica toda essa história. Então, seguindo, o Cristo nos diz: exasperado agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Eles ficam procurando meios o tempo todo, não é? Aí, a inteligência perversa disse: que dizes? A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Pois sendo ele um espírito desse estirpe, ele simplesmente, se ele desencarnasse, ele iria receber, como diz aqui, seria reconduzido às claridades do paraíso. Então, assassiná-lo sem piedade, o gênio do mal disse: não, de forma alguma, pois seria a mais doce bênção. Olha só. Então, um valoroso servidor, um servidor do Pai, com tamanho devotamento de fé, fazendo caridade, abnegado e desprendido dos bens materiais, ele alcançaria o reino dos céus, se por acaso fosse acometido de um assassínio. Então, seguindo aqui, Jesus nos diz: e vendo que o aprendiz vencido se calara humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou sem dificuldade. Então, aqui, foi vencido pelo cansaço esse aprendiz, e ele, então, cansado, olhou e disse para o seu adversário maior: não sejas tolo, volta lá e dize a esses homens, a este homem, que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido, impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. Pois é neste momento que nós precisamos ficar atentos, mexendo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Esses irmãos das trevas conseguem, de alguma forma, colocar em nós esta situação, como foi colocado nesse nosso irmão. E assim eles fizeram, conseguiram, começaram a sussurrar essas ideias de que o trabalho dele não fazia diferença, de que ele era apenas um indivíduo na criação toda, que toda abnegação, renúncia, caridade, filantropia que ele fizesse, de nada adiantaria em relação à força do mal existente no mundo. Olha só que barreira nós temos que enfrentar, porque nós sabemos que a maldade ainda existe sim, mas pelo exemplo, pela nossa vivência, nós podemos ser exemplo e eliminando esse mal daqueles que estão próximos de nós, e assim a humanidade toda vai se envolvendo e, consequentemente, no futuro, será assim o nosso planeta Terra. Então vai depender de cada um de nós, apesar de sabermos que ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, e não será assim de um momento para o outro que nós vamos conseguir. Mas é aqui que nós temos que encontrar a força no nosso Pai, a força e a certeza do amparo do nosso Mestre Jesus, e também não estamos aqui simplesmente para passear, não é? Nós estamos aqui para lutar, para viver, para
vigiar todas essas atitudes. Então, assim, o enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Aí ele rodeou o valente servidor com pensamento de desvalia, acerca de sua pretendida insignificância, e desfechou-lhes perguntas mentais, como essas. Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Vejam só as perguntas que podem nos surpreender. Aí ele pergunta: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguetes de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? No ser que pode ser apenas um grão de areia perdido no deserto. Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Pois sim, vejam só quantos pensamentos foram colocados e quantas situações ele teria que pensar, que responder. Vejam só. E ele aí foi muito humilhado. Ele foi muito humilhado. E aí Jesus nos ensinou a vigiar e a orar. Quando estamos vigiando, nós temos que vigiar os pensamentos que nos são sugeridos. E se aqueles pensamentos não são tão bons, nós temos que orar, como disse Jesus, para não cair em tentações. E nós sabemos que a prece é um valoroso elemento para que nós possamos estar em contato com Deus, com Jesus e todos mais. Pedro e Bárbara, boa noite. Ilma, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós temos que pensar, o que é que nos traz a invigilância? É a aproximação de amigos infelizes, espíritos inferiores que chegam até nós. Porque se nós não orarmos e não ficarmos mudando a nossa sintonia para o bem, eles permanecerão conosco, sim. Então, continuando aqui, o valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou que a oliveira frondosa começava no grelho frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Então, pouco a pouco, esse trabalhador, interrompendo as suas atividades, desanimado com as ideias que foram colocadas em si, ele ficou sem nenhuma outra atividade até o seu desencarne. Desanimado com todas aquelas ideias, dizendo que ele era muito pequeno diante de toda essa criação e que tudo aquilo que ele fazia não era nada mais do que um grão de areia. Pois então ele se sentiu muito insignificante. E então Jesus silenciou, contemplando a noite calma. E Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nesta noite, cismarrentos e espantadiços. Então, essa lição da noite, nós podemos refletir de que esse servidor possuía um devotamento à fé
e a caridade. Ele era desprendido de todos os bens materiais e ele era resiliente. E quantos de nós sentíamos situações pelos espíritos ou ainda caímos? E diante das calúnias, nós nos sentiríamos pessoas sem ação, pessoas não tão valiosas. E será que nós conseguiríamos seguir bem? Então, diante de tantas dificuldades, precisamos nos autoconhecer, buscar a justiça moral. Temos que descobrir em nós essa centelha de vida divina colocada em nós pelo nosso Pai maior. E aí essa centelha está nos chamando para a prática do bem, do amor e da caridade. E Joana de Ângeles diz que nada de fora perturba o coração tranquilo. O que nos afeta é o que temos dentro da gente. Precisamos de tempo para a introspecção e trabalho para conseguir superar este tipo de dificuldade, nos diz Joana de Ângeles. E como dizia Chico Xavier para o Emmanuel, quando ele estava meio triste, ele dizia: disseram isso de mim. Então Emmanuel perguntava para ele: mas você deve? Ele dizia: não, claro que não. Então fique tranquilo. E se por acaso você deve, se você dever, faça o seguinte: tenta se corrigir e se melhorar, para que ninguém diga nada. Então é mais ou menos assim o que Joana de Ângeles nos diz aqui. O que nos vem de fora não deve perturbar o nosso coração e deixá-lo tranquilo. Se nós estamos em paz, se nós estamos olha só, reconectou o meu vídeo que fechou e aí agora. Quando acontece uma situação como essa, simplesmente a tela ficou preta. Então, quando a influência dos espíritos superiores chega até nós, nós temos que nos lembrar que esses espíritos, eles se organizam tanto para o bem quanto para o mal. E as influências acontecem naturalmente. Basta que nós deixemos de nos vigiar. Porque é pelo pensamento que nós vamos caindo na nossa vibração. E através quando se baixa essa energia, desta caída, desta descida dessa nossa vibração, é que os nossos irmãos inferiores, como nós costumamos dizer, esses irmãos podem chegar até nós através do pensamento e nos influenciar. Porque na questão 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se os espíritos influenciam sobre nós, os nossos pensamentos, os nossos atos. E aí, como resposta, Espírito Verdade responde que muito mais do que nós possamos imaginar, porque muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, essa troca de pensamento, ela se dá muito rápida. Basta que nós baixemos a nossa vibração, basta que nós estejamos pensando aquilo que não é tão bom. Não precisamos de pensamentos tão ruins assim para que eles se aproximem.
Pois se nós não estamos agindo no bem, eles estão por perto, como o gato espreitando o rato. Eles ficam ali, esperando uma oportunidade. Então, essa mesma sintonia que temos pela nossa vibração com os espíritos superiores, com aqueles que trabalham no bem, nós também temos a mesma sintonia se estivermos numa faixa inferior, onde nós possamos então vibrar de uma forma que nós vamos atraindo esses espíritos inferiores. Então é aí que o nosso Mestre Jesus nos diz: vigiai e orai. Então somos nós mesmos que vamos gerando essas redes de conexões que vão influenciar as nossas ações. E como então nós podemos evitar este poder das trevas? Porque as trevas, ela tem poder, só que se ela encontra a luz, ela se dissipa. Porque a luz, a oração, a vigília faz parte dos espíritos benfeitores. E aí nós estaremos dentro deste contexto. Mas se nós estivermos apenas pensando no mal, serão esses nossos irmãos que estarão conosco. Então, como nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É tão simples, mas tão difícil, não é? Porque muitas vezes nós vamos sentindo algumas emoções, vamos sendo intuídos, inspirados, e aí nós vamos entrando nesta sintonia quase que sem perceber. E então, surpreso que nós estamos ali com aquelas intuições, a gente vai se deixando levar. Então, como eu disse anteriormente, nós precisamos começar a nos conhecer. Aí eu pergunto para mim mesma: será que este pensamento está compatível com os meus sentimentos? É assim que eu sou? É assim que eu me sinto bem? Porque de repente, do nada, você tem um pensamento estranho. Você está pensando uma coisa e de repente... Então é neste momento que nós temos que mudar a nossa sintonia. Mudar de canal, como mudamos da TV. Hoje já não mudamos com botão, obviamente, mas é só apertar o controle. Então nós temos que mudar o canal, sair daquela estação e ir para outra, mudando de sintonia, praticando bem e confiante sempre na proteção de Deus. E aí, assim, nós vamos, conforme nós formos nos ligando e confiando em Deus com a nossa fé, nós vamos aniquilando o império desses espíritos inferiores que desejam ter sobre nós. E aí nós temos que desconfiar, principalmente e especialmente daquelas ideias que vão exaltar o nosso orgulho. Porque nós sabemos que quando estamos envaidecidos demais, quando começamos a fazer muita coisa e começamos a exaltar esse nosso ego, nós precisamos ficar vigilantes, porque muitas vezes são eles, os nossos irmãos inferiores, que estão, de alguma forma, passando para nós esses pensamentos. Porque nós espíritas que estudamos, que lemos o Evangelho e que sabemos que existem as leis divinas, existem os exemplos do Mestre Jesus e que nós temos que ser humilde, cometendo o amor, a justiça e a caridade. Então, se de repente começamos a envaidecer demais,
nós precisamos ficar de alerta, porque nós temos que ser simples, sinceros, honestos, e aí a vaidade não cabe para nós. Então, o que é que fez com que este servidor se sintonizasse no mal? Era a ideia que esses irmãos inferiores passaram para ele de que os trabalhos dele não fariam diferença em relação à criação. Nós estamos aqui exatamente para trabalhar e vamos sim fazer diferença. Em cada encarnação fazemos diferença para nós e para o próximo. Porque nós, procurando fazer o bem, a caridade, a justiça e o amor, nós estamos contribuindo com a criação. Além de que, nós também estamos aqui não apenas para crescermos, mas nós estamos aqui para ajudar ao progresso, na criação, na evolução. Aqui, se preparando para reencarnar. Então, nós estamos aqui com muitos objetivos, os objetivos principais que nós precisamos, mas que nós auxiliemos o nosso próximo, o nosso irmão, dando a oportunidade também de um espírito vir e Regina Barreto, querida, tê-la aqui conosco. Amiga de infância, muito bom tê-la aqui. Então, nós estamos também participando da criação, dando a oportunidade, como eu disse, a um espírito de reencarnar como nosso filho. Então, nós não podemos nos sentir assim tão pequeninos em relação ao universo. Nós temos que buscar a compreensão de que somos co-criadores, responsáveis pela pequena parte que nos compete dentro do ambiente do trabalho, da família, dos nossos amigos, do centro espírita. Então, nós temos que ter sempre disciplina e dar o primeiro passo, trabalhando no bem. E essa sintonia com os espíritos do bem só depende de cada um de nós. Cabe a nós permanecermos firmes no nosso trabalho como protagonistas da criação ou não. Cada um de nós somos os verdadeiros artífices do nosso destino. Tudo depende de nós. Quando a gente fala sobre trabalhar essa sintonia com os espíritos do bem, que só depende de nós, e que cabe a nós também sermos firmes no nosso trabalho, é que quando nós estávamos na erraticidade, nós pedimos para conseguir ressarcir os nossos débitos, conviver novamente com aqueles nossos irmãos que na vida anterior ou em outras anteriores nós tivemos alguma diferença. Então, esses desafetos, talvez até algozes, possam vir, nós solicitamos que eles venham reencarnar conosco, na nossa família. E por isso é que vai depender de nós trabalharmos no bem. Porque se é lá como espírito que nós pedimos a concessão para poder estar com esses nossos irmãos, então nós temos que, de alguma forma, retribuir para poder ressarcir esse nosso débito. Nós temos que trabalhar
desta forma. E para que a gente possa saber se nós estamos caminhando e cumprindo com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós pedimos como prova ou como expiação, é simples, é só a gente trabalhar no bem. Trabalhar no bem a ponto de que, como aqui nos conta o Mestre Jesus, nessa narrativa, nesta lição, que é o número 39, que os espíritos não estavam aceitando a ideia de que existia um valoroso servidor do Pai e que ele tinha esse grande devotamento de fé, de caridade, e os espíritos do mal então se ficaram impacientes de tanta abnegação e de tanto desprendimento. Então, por isso que lá no nosso evangelho está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós espíritas temos esta certeza de que tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que nós aprendemos é para nós utilizarmos, porque de nada vale dizermos, conhecermos, lermos, refletir, mas aí a gente não consegue utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, de que vale? Por isso é que será muito cobrado. Quando nós não temos conhecimento, aí o acerto será de uma outra forma, porque nós não temos consciência do nosso erro. Mas quando nós já temos consciência de que aquilo não é bom para nós, e como diz Paulo, tudo posso, porém nem tudo me convém, se nós fizermos aquilo em que está em nossa mente, nós temos o livre-arbítrio. E aí nós podemos decidir se fazemos ou não fazemos. Aí vai depender de cada um de nós. Por isso que nós somos nós que vamos fazendo o nosso destino. Como eu disse, nós somos o artífices de nosso destino. Por quê? Porque a decisão é nossa. Todos nós temos essa liberdade de escolha, mas tudo aquilo que fazemos, nós somos responsáveis por ele, por esses atos. Então, por isso que tudo posso, porém nem tudo me convém. Nem tudo me é permitido, pois se eu planto, eu tenho que colher. Esta é a lei de Deus. Não existe punição, existe apenas justiça pelo lado paterno, que é o nosso Pai maior. Somos todos irmãos, então nós deveríamos, todos nós, eu me incluo, todos nós poderíamos estar amando o próximo como amamos a nós mesmos. Porque, como os irmãos já sabem, se a gente não se ama, nós não temos condições de amar o próximo. E assim é. Esta é a lição da noite, o poder das trevas, que a gente possa refletir bastante sobre esta lição que Jesus nos contou, claro, na casa de Simão Pedro, durante o Evangelho no Lar, que fazia semanalmente, e aqui hoje estamos nós refletindo. E na próxima semana nós teremos um convidado, como é a última sexta-feira do mês, estaremos falando sobre o capítulo 40, o venenoso antagonista. E aqui então teremos um irmão de Araraquara também, e estará aqui conosco, tá bom? Então nós vamos neste momento fazer a nossa prece para nos sintonizar com essa espiritualidade, agradecer, e aquele que se sentir bem à vontade, bem tranquilo, pode colocar o seu copo de água aí, que ele será fluidificado pelos nossos irmãos, os nossos amigos espirituais. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus,
agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta sala virtual e que, através dessas reflexões, nós tenhamos mais discernimento sobre essa nossa caminhada, para que possamos um dia alcançar a angelitude. E assim pedimos, Pai, que derrame suas bênçãos a toda a nossa humanidade, a todos os seus filhos, e que nós possamos também pedir que coloque suas bênçãos sobre todos os nossos enfermos, sobre aqueles que estão no asilo, sobre aqueles que estão acamados, aqueles que ainda não possuem uma cama para repousar o seu corpo, e aqueles também, Pai, que não vos conhecem, mas que eles possam sentir a sua presença, para que de alguma forma eles possam acreditar que existe o amparo do nosso Pai e que o Mestre também não nos abandona jamais. Pedimos também pelas crianças que se encontram nos orfanatos, aquelas crianças que muitos desejam ter ainda um lar, para os nossos irmãos que se encontram no presídio. Enfim, Senhor, pedimos para toda a humanidade que sofre neste momento por tudo que passamos durante essa pandemia, onde muitos irmãos desencarnaram e também às vezes ainda se encontram sem entendimento de onde estão, como estão e por que estão, e que seus familiares também possam ser amparados. E assim, Senhor, nós, agradecidos que estamos, mais uma vez, por essa oportunidade que nos foi dada, nós te agradecemos e te dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o bem feito a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos perdoe as dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. E que todas essas nossas vibrações e energias salutares possam ter alcançado esses nossos irmãos, em que o nome se encontra aqui na nossa tela, e também para aqueles que já colocaram os nomes, também serão transferidos para a tela, mas também já receberam todo o apoio que precisavam, a vibração e a energia. E na água também, com toda certeza, já foi derramado o néctar necessário para o nosso corpo, para refazer as nossas energias e para colocar em nós este amor que está depositado carinhosamente em cada um de nós. E obrigado mais uma vez, Pai, obrigado mais uma vez, Mestre, e a essa espiritualidade que esteve conosco, e que assim seja. Obrigado, então, a todos que aqui se encontram, aqueles que ainda poderão passar. Agradeço de coração a todos aqui que eu não citei, a Jucimara, a Gladys, o Arteiro, meu filho, aí uma Regina, o Pedro e a Bárbara, a Dani, a Lu, a Jucimara, a Martiele, a Dadazinha, enfim, a todos que estiveram conosco. Se eu pulei alguém, Gladys já disse, se eu pulei alguém, que me perdoe, mas que todos possam ter recebido as bênçãos do Pai. E eu agradeço a presença de todos e na próxima semana, na próxima sexta, dia 28, estaremos aqui
mais uma vez para a lição número 40. E daqui 10 semanas estaremos encerrando as reflexões deste livro Jesus no Lar. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença, fiquem em paz, tenham um final de semana iluminado e que Jesus permaneça conosco, agora e sempre, e que assim seja. Tchau, tchau, até a próxima semana.